questão do parto normal tem prós e contras? As mulheres brasileiras, ela tem a questão do mito, o medo da morte, que o parto normal, foi passado para ela que o parto normal, a dor é uma dor da morte. É aquela cultura mesmo de que muitas mulheres ainda acham que preferem o parto cesáreo. Apesar da gente ver que com o passar dos tempos, pessoas mais esclarecidas, mulheres assim de nível médio, socioeconômico médio e alto, já estão procurando nos sites que existe, que várias ONGs, Parto do Princípio, amigas do parto e tal, que isso vai passando, uma rede que vai passando, a Reúna, que discute muito isso. Então elas ficam procurando qual o profissional que aceita fazer o parto normal, porque nem todos os profissionais, eles aceitam, né? Muitas vezes pela questão mesmo vamos dizer, ou até de dizer assim que eles têm um ritmo de trabalho já todo estruturado. Então, o parto normal, o profissional, ele tem que perder umas 12 horas, no mínimo, com a primípara, a mulher que vai ter o primeiro filho, para acompanhar. Então, isso vai ter que mexer com toda uma agenda. Então, veja assim, nós, enfermeiras obstetras, seríamos ótimas parceiras para trabalhar, inclusive, junto com eles, médicos, obstetras, que confiassem mais na gente, principalmente nos hospitais particulares, que onde a gente sabe que as taxas de cesariana nos hospitais particulares são taxas de 95%, né, nesses hospitais privados. Então, se existisse na equipe o enfermeiro obstetra que houvesse uma boa parceria de integração com o médico obstetra, ele poderia não desfazer suas agendas, né, para fazer o consultório, ligava para a enfermeira, minha paciente, como é que tá? Vai lá, dá uma olhada, ou faz uma avaliação, volta e tal. Isso a gente já vê em outros estados do Brasil. Então, acho assim, a própria ANS, que é a Agência Suplementar de Saúde, existe uma política da ANS de incluir o enfermeiro obstetra dentro da equipe, nesses hospitais privados. Né, nos hospitais públicos também, Então, mas isso vai depender do gestor, vai depender do corpo clínico médico, se ele vai querer, de fato, essa enfermeira trabalhando junto com eles. Então, se eles confiarem no trabalho, no papel, que ali vai ser melhor, na condução que ela poderá dar, no acolhimento que ela vai dar, todo mundo só tem a ganhar com isso. O gestor, o hospital, né? As agências e tal. E principalmente a mulher. Então, sujeito assim, de direito. Nós não queremos ser concorrente do profissional médico. Pelo contrário, a gente queria trabalhar, mas trabalhar integrado, entendeu? A gente queria ter esse apoio grande deles, porque a gente precisa deles, como a gente gostaria que eles precisassem da gente, porque ele tem uma clientela muito grande, daqui a pouco eles vão ser pressionados por muitas mulheres que vão optar pelo outro parto, e se eles tiverem uma parceria de uma enfermeira obstetra, logicamente só iria ajudar bastante no trabalho deles. Eu vejo dessa forma. Por sua vez, eu acho que aí a gente está falando mais do ponto de vista até já clínico, já eu vejo que a gente tem também que estar conversando com as mulheres, discutindo com as mulheres sobre a discussão da maternidade mesmo, né? Porque é uma das funções da mulher, a maternidade é uma função da mulher, ela não é um destino. Então, nessa discussão da maternidade, se inclui isso, a questão do que é ser mãe, como é o engravidar, a questão do parto, do nascimento, a fim de que se volte a discutir a importância da mulher até parir em casa, com os cuidados, mas fazendo o seu pré-natal, comparecendo ao serviço de saúde, porque hoje o que eu acho é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de uma mudança de modelo de atenção à saúde. A gente sabe que o modelo do SUS, o modelo que é proposto hoje, ele se contrapõe àquele modelo médico-assistencial, né? Que os serviços de atenção à saúde estavam centrados na medicalização, centrada nos serviços, naquele atendimento, quer dizer, onde a população era só passivamente ia para lá cuidar não da sua saúde, mas da doença. Adoecia. Então, hoje a gente, com a criação dos PSF, com toda essa discussão do SUS, é um novo modelo e que tem que funcionar em rede.
Não é só os postos de saúde, não é só a maternidade, não é só os centros, mas tem que ter as associações de mulheres, as organizações comunitárias, os agentes de saúde. Então, todos têm que se envolver, todos e todas, nesse processo dessa nova compreensão de como é que tem que a saúde ser tratada agora. E aí, eu acho que entra até uma política bem ampla dessa questão, para a redução da mortalidade materna. Para dar conta dessa questão, é complexo a gente estar organizando. É verdade. Porque, por exemplo, é só para dizer que dentro dessa ótica, a questão da redução da mortalidade materna, porque essa também é uma reivindicação das mulheres, é uma denúncia dos movimentos de mulheres, de que as mulheres estavam morrendo, de que as mulheres estavam sendo mal assistidas. Então, hoje, a gente tem os comitês de mortalidade materna, que é exatamente para estar contribuindo, para investigar a causa dessas mortes e estar contribuindo para essa redução. Então, aqui nós temos, eu faço parte do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, onde nós discutimos exatamente isso. Investigando o número de mortes que ocorrem, né, morte materna por ano, as causas, porque grande parte dessas mortes elas são de causas, por exemplo, evitáveis, são de causas evitáveis. Pronto. Hipertensão, né? Causas hipertensivas, né? 95%, 98%. A maior parte, acho que quase totalidade, são mortes evitáveis. Então, a gente tem que estar colocando isso e discutindo como a gente contribuir para que essa morte esteja sendo reduzida. Porque, como você começou falando, ela é muito alta. Ela é muito alta no nosso estado. À medida que esse indicador ele for mais trabalhado, ele for mais qualificado, a gente tem um sistema de informação mais fidedigno e temos como estar elaborando políticas e estratégias para reduzir, né, enfrentar essa problemática e reduzir a mortalidade materna. Pois bem, essa daria uma discussão aí para mais outra hora de conversa. Eu já tenho que finalizar o programa. Eu queria que a gente encerrasse, então, dizendo como é que a sociedade, como é que os grupos podem colaborar nessa questão da redução da mortalidade materna, da gente não ver mais, em pleno século XXI, mulher morrer de parto. Não é? O que fazer, como é que a sociedade poderia ser parceira, como é que poderíamos trabalhar juntos para não termos que noticiar mortes de mulheres. Verdade. Encerrando então a nossa conversa também, doutora Cristiane. Então, assim, a princípio, ao saber que está grávida, as mulheres devem estar procurando o sistema, né? No caso, procurando as equipes de saúde da família, que estão localizadas nos bairros, né, próximo a onde ela reside, para iniciar o pré-natal, né? Daí, a partir do pré-natal, tem um processo de pré-natal até o trabalho do parto, até o momento do parto e puerpério, ela está sendo atendida dentro da necessidade dela, onde cada serviço estiver organizado, a partir da necessidade que ela tem nesse percurso todo.